quadro novo no canal. E adivinha, eu não estou inventando moda sozinha. Sério, gente, eu sou a professora Juliana Normando. Esse aqui é um canal que trata dos assuntos de publicidade. E tinham me pedido já há algum tempo para que eu falasse sobre TCC. Um TCC sobre, é o novo quadro, né? O novo nome do quadro. E aí a gente vai falar sobre os TCCs em publicidade. Vamos comigo? Vamos começar então. Empolgadíssima, assim, lógico, porque empolgado é mais divertido. Então, como eu já falei nos vídeos de metodologia, eu trabalho com TCC desde 2007. E aí, claro, isso não vai ser um vídeo sobre metodologia, mas é um assunto muito importante, a ideia do trabalho de conclusão do curso. Rola uma pilha, rola um monte de coisa e tal. Só que eu não sabia como fazer isso pra não ficar chato. Tipo aquelas teleaulas, Telecurso 2000. Vocês nem sabem o que é. Você sabe o que é Telecurso 2000? Lógico, sim. Eu assisti a Telecurso 2000 de manhã. Eu tô duvidando, mas tá bom. Enfim, aí o que eu fiz? Passei um peroba pancake nessa minha pele linda. Sabem? Como é que chama? Óleo de peroba mesmo. E mandei os dois sumidos pros contatinhos, meus ex-orientandinhos lindos. E tá rolando, tipo, tá acontecendo agora. Bem, o que em princípio, então, esse vídeo não vai ser? Esse vídeo não vai ser uma videoaula sobre metodologia, não quero isso, tá? A gente vai conversar, é como se vocês estivessem aí no sofá aqui de sala, pra gente conversar um pouquinho sobre o que foi o TCC. E hoje a gente vai falar sobre um TCC super real, o TCC do Vinícius. A gente vai começar com uma temática muito divertida, um negócio que fez eu fritar durante o processo. Mas enfim, a ideia é falar das questões reais, das expectativas, do que você imaginava, como é que foi tudo isso, ok? Então bora lá. A gente vai falar dos conteúdos, dos problemas, do que a gente estudou. Então, o que tem que ficar claro para vocês? E aí, é essa a minha proposta, digamos, pedagógica para o material. Que a gente converse sobre como é que se faz um TCC, que tipo de metodologia pode ser usada, falar um pouquinho dos trabalhos reais, como que é isso na vida de um estudante que está se formando, né? Só que não sou euzinha quem vai contar. Sou eu. Sim, então a ideia é que a cada quadro eu convide um ex-orientandinho ou um ex-aluno para vir contar como foi. Então, essa é a ideia, que vocês ouçam, sabe? Porque às vezes o professor falando fica meio chato. E Vinícius fazia umas caras de chato ótima nas aulas. Ele tipo, humilhava a gente, mas enfim. E aí hoje, pra estrear, porque tem super cara de estreia, a gente vai falar do TCC do Vinícius, que é sobre K-pop, sobre o Produce 101. Então, Vinícius Meister, eu fiz um mini currículo dele, eu vou ler. Vinícius Meister, 25 anos, publicitário, formado pela PUC Goiás, Sim. com grande e vasta atuação na área de eventos. Ele também Sim. é bailarino e trabalha com performance, incluindo performances relacionadas à cultura K-pop e outras mais. Nas horas vagas, que são poucas, inclusive. Bem, obrigada por topar a pilha. Obrigado por me convidar. Gente, foi na hora. Eu falei, oi sumido, bora ali fazer uma arte? Aí ele, bora. Então, meus orientandinhos são todos lindos, meus aluninhos, eu tenho os melhores alunos, por isso que eu tô nesse canal. E a ideia é vocês se acalmarem, sabe? Eu repito muito, a tensão do TCC ela é emocional. Isso é real, embora as pessoas não acreditem. Bem, na época que o Vinícius fez TCC, lá na faculdade, que ele estudava, podia-se fazer TCC sobre monografia, plano de comunicação e estruturação de agência, estruturação de negócios. O Vinícius escolheu fazer monografia, que é um estudo exaustivo sobre um determinado tema. Não é porque é de um não, tá, gente? É porque é um tema só. E aí ele foi com essa ideia. A gente tem para construir um TCC um conjunto de teorias, né, de conceitos que vão ajudar a explicar um fenômeno, algo que a gente quer estudar, um tema. E aí a gente também escolhe um objeto, no qual a gente vai aplicar tudo isso que a gente estudou. O Vinícius fez o caminho contrário. Ele escolheu o objeto e aí a gente foi entender esse objeto para ir colocar a publicidade, para ir compreender como é que foi isso. Então o Vinícius começa pela escolha do objeto. Passou uma Você acredita que foi hoje que eu descobri que fiz pelo caminho contrário? Você acha que eu ia te contar isso? A Cinderela Fofolete tá aqui, ó. É um pouquinho caidinha hoje, mas... Não, é porque ela não é protagonista hoje, ela é coadjuvante. Ai, tadinha. Mas é. Não, ela é central porque a Lolita morreu dia 3 de dezembro, eu ainda estou superando. E aí agora todas as minhas atenções estão pro Quincas, que não participa. Fica lá emburrado. E a Cinderela vai ser, de fato, a presença constante em todos os vídeos.
Vamos começar pelo começo, então? Vamos. Pelo seu começo, no caso. Sim. Produce 101, o que era isso? O Produce 101, ele foi um reality show que foi produzido e transmitido lá na Coreia do Sul por uma emissora de TV sul-coreana super famosa. E a pegada dele era mais ou menos The Voice, onde os participantes eles batalham entre si usando o talento, né? Então, os participantes faziam performances de canto, dança, mostravam serem carismáticos, né? Tudo isso em prol de um objetivo que era ser um dos finalistas do programa. E esse foi um programa que para a Coreia e para o mundo não era nada novo, porém o fato deles chamar Produce 101 ou Produce 101, que acho que fica até mais fácil, é porque o programa contava com a participação de 101 participantes. Pelo fato de ter muitas participantes e abrir um leque de talentos diferentes e rostos diferentes, isso chamou muita atenção na Coreia. Foi um dos programas de entretenimento de maior pico de audiência em 2016, que é quando ele foi transmitido. E para quem era fã de K-pop, tipo eu, foi uma loucura, né? Ele era transmitido num dia, 4, 5 horas depois no máximo, já tinha na internet o episódio legendado, e a gente que era fã de K-pop ia lá e assistia e pirava nos grupos de Facebook comentando. Vocês estão percebendo que era? Baixava com a legenda, pirava em grupo de Facebook, tá? Era mais ou menos isso. Não era streaming, rolava um esforço para ter contato com esse objeto. E aí, na época eu fiquei obcecado por esse reality show. Depois que ele terminou, eu assisti 2, 3 vezes, porque eu simplesmente gostava. E aquilo precisava ser meu objeto de estudo de qualquer forma. Eu não sabia como encaixar a publicidade ali, não sabia qual seria a relevância do meu estudo na minha área de atuação, mas era aquilo que eu precisava trabalhar. E aí foi meu ponto inicial. E aí cabe a orientadora, né? Porque aí a gente começa a orientação. Foi atribuída ao Vinícius. O meu maior desafio era qual a questão problema. Porque é isso, né? É a dúvida que move a investigação. E qual que é a questão problema nesse objeto? Porque, gente, eu não sabia o que era K-pop. Que ano foi isso? 2016. 2016, eu era uma chovenzinha, não tinha noção do que era isso. Tive que estudar um monte de coisa. Tinha que trazer um pendrive pra eu assistir, pra eu poder orientar e corrigir. Mas bora lá. Você lembra de alguma tensão, algum momento, até a gente chegar nessa questão problema? Meu problema foi... descobri hoje, né? Foi ter começado pelo objeto, porque meu objeto era muito vasto. Porque na minha cabeça eu quero falar sobre K-pop. Só que o K-pop é algo que você pode ver por diversas perspectivas, tem N abordagens sobre, e aquilo virou um problema pra mim, e a gente ficou uns bons 2 meses nisso, pensando, batendo a cabeça, e aí a partir dos meus estudos sobre o desenvolvimento do TCC, eu cheguei a leituras que me traziam que para o desenvolvimento da questão problema eu tinha que olhar o meu objeto de diversas perspectivas. E aí eu parei e pensei, poxa, não dá para falar muito de K-pop, que é muito vasto e eu não encontro muito material acadêmico falando sobre. Mas calma, é um reality show. Reality show é um gênero televisivo. A gente tem vários autores que falam sobre reality show. Tem vários artigos falando sobre reality show. É real, não é real? Por que as pessoas se submetem a isso? E acabou que esse foi o meu ponto de partida para fazer um recorte temático. Falar, não posso falar de tudo, mas eu vou falar disso aqui. Reality show e, por coincidência, o reality show é de K-pop. Que bacana, mas é um reality show, então pra mim a questão problema foi o que matou o monstro ali, que a gente ficou uns 2 meses nele. Tá, feita a questão problema, né, resolveu o tema, recortou qual a dúvida que a investigação vai responder, isso realmente demorou 2 meses, gente, e foi um pouco frustrante, porque parecia que o negócio não ia rolar, sabe? E ele ficou muito ansioso. Você não quer contar, mas eu vou contar. Foi rolando um mal-estar, assim, ai meu Deus, não vou conseguir fazer. Não, calma, deixa eu assistir tudo, deixa eu ver, vamos, tem como. E aí chegamos na dúvida, e aí a partir da dúvida a gente precisava entender o método. Então, o como que a gente vai descobrir o que a gente propôs na questão problema. Você lembra qual que era? O meu método? A questão problema. A questão problema era se havia ou não um discurso publicitário intrínseco na narrativa do reality show Produce 101. Você estudou de novo, né? Você abriu ele de novo, né?
Ah, tá. Porque... Então vamos lá. Se então era uma hipótese, a gente vai verificar sim ou não. Era quase. Foi mais para uma hipótese do que uma questão problema. Depois eu explico isso direitinho, tá? Questão problema é bom que ela seja uma pergunta e tal. E aí, em que medida havia um discurso publicitário intrínseco no reality Produce 101? Como que a gente fez isso? Você lembra? Foi gostosinho? Não foi gostosinho. Cavaleiro louca! Porque a metodologia que eu escolhi na época foi a análise de discurso, que era uma metodologia que a professora trazia pencas na sala de aula. A gente teve uma aula sobre isso e eu olhava para todo mundo e eu sentia meio que um mal-estar em relação a essa metodologia. Aí sabe quando ninguém quer, aí você fala, eu quero? Exatamente eu. Eu olhei para a análise de discurso e falei, ninguém gosta de fazer isso, eu vou tentar. E caiu como uma luva no meu trabalho. E apesar de foi muito trabalhosa, porque eu tive que reassistir o reality show, só que dessa vez prestando atenção em cada fala de cada menina, de cada produtor, de tudo que estava rolando, os comentários dos telespectadores que a própria produção trazia para dentro do reality show. Isso eu tinha que fazer todos esses recortes com o tempo. A fala começou aqui e terminou aqui. Quem falou foi ela e falou desse jeito aqui. O que quer dizer tal coisa, o que pode muitas ser vezes, tal coisa. Também porque eu assisti o episódio dublado, aí depois eu ia, quando eu achava um recorte interessante, eu ia no episódio dublado, legendado, né, em inglês, para ver se batia mais ou menos a tradução. E se eu tinha mais dúvida, eu ainda pegava o que estava em coreano, jogava num tradutor específico, que não pode ser um Google Tradutor. É um tradutor que chama Naver Papago, que é lá da Coreia do Sul. Os nomes todos assim, gente. Era um negócio. O nome das moças, porque a gente colocou o nome de todas, figurinha de todas. Aí na medida em que elas foram sendo eliminadas, quem ia ficando e tal. E eram nomes que a gente não está acostumado, né? Esse imperialismo, toda essa cultura ocidental, a gente não tem muito contato. Foi bem mais difícil por isso. Que a gente não tinha referência. Mas aí eu tinha que fazer funcionar, né? Bom. E a análise de discurso era essa. E apesar de ser muito trabalhosa, ela me deu resultados muito incisivos, porque as minhas análises elas foram muito precisas, né? E aí a gente tinha que identificar na outra língua, coreano, elementos locutórios, elementos perlocutórios, elementos ilocutórios, atos de fala. Então foi um negócio punk. Trabalhoso. Mas o objeto era prazeroso, então... ele se divertiu, verdade. Tá, aí... E as bancas? Lá na faculdade que o Vinícius fez, só pra ficar claro, isso pode mudar, tá? Não sei onde vocês estão estudando, então pode mudar de uma pra outra. Mas havia banca tanto em TCC1 como em TCC2, né? Que é, 1 avalia o projeto, a ideia, e o 2 o resultado disso. Teve estresse? Não teve. Você acredita? Eu não lembro. Talvez porque eu seja acostumado aos palcos e me apresentar, mas a banca pra mim foi a melhor parte, porque eu sabia que na leitura talvez meu trabalho não fizesse tanto sentido, mas na apresentação eu fiz ele fazer sentido. Não sei nem se deu certo isso, mas a apresentação foi... Eu ensaiei ela horrores, porque acaba que vira uma coreografia, né? Tipo, o que você tá falando, a forma como você tá gesticulando, até o jeito que eu andava no meu quarto foi o jeito que eu andei na sala. Aquilo ali virou uma dança pra mim. Então a banca foi tranquila. Dá uma atenção, isso é óbvio. Mas a partir do momento em que você ensaiou muito e você tem bastante afinidade com o seu projeto, chega na hora... E você fez, né? Porque tem gente que torce pra dar certo. Tem gente que vai enrolando o TCC e torce pra dar certo. Se você realmente fez, eu também acho que não tem problema. Bem, vamos lá. K-pop, publicidade, o que mais que a gente estudou? Gênero, televisivo. Reality show. Reality show, gente, dá pra fazer TCC sobre reality show, isso é sim objeto. Foi a melhor coisa que eu já estudei na vida. Juro pra você, na hora que eu comecei a ler os primeiros artigos, o pessoal já trazia, tipo assim, Freud e conceitos da psicanálise, e aí eu ficava olhando assim, porque eu não sou da psicologia, né, então não entendia quase nada, e aí ele falava que o reality show surge da necessidade humana só de ver
o dia do outro, o cotidiano do outro. Eu achava isso tão... Voyeurismo, é isso, né? É bizarro, mas é ótimo. Enfim, diverte, né? Show business, produção. Então, assim, gente, TCC em publicidade dá pra falar de um monte de coisa. A gente não vai contar o que a gente encontrou, a gente não vai trazer os resultados também. Se quiser, comenta aqui nos comentários, pede o trabalho. A gente publica coisas assim, tá? Precisa ter medo do TCC, Vinícius? Precisa, tô brincando. Não precisa. Eu acho que não precisa ter medo, mas é preciso ter temor ao TCC. Que é o que, no caso? Que é você entender que é um trabalho de conclusão de graduação e que para a academia ele resume todo o conjunto de competências que você desenvolveu nesses 4 e 5 anos que você ficou na faculdade, né? Ninguém precisa desenvolver um trabalho para ser o próximo Einstein, né? Mas se você for perspicaz, escolher um assunto que você gosta, que acho que isso faz até parte da própria justificativa do seu trabalho, né? E desenvolver algo que não seja enorme, né? Mas que seja conciso, início, meio e fim, bem escrito. Início, meio e fim. Eu acho que já diminui muito esse medo que o pessoal tem do TCC. Mas isso assim, tô falando de uma perspectiva de quem fez o TCC há 4 anos atrás. Outra coisa era eu, jovenzinho, tendo a nossa primeira orientação. Mas assim, não precisa, tá? Dá tudo certo no final. E também curte o canal, faz essas coisas que vocês já sabem de internet, por favor. Se vocês conhecem alguém que curte também cultura K-pop, sei lá, ou tá perdido pelo TCC. Ou os Coreia, ajuda aí, professora. Favorzinho. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Obrigada, Vini. Obrigado.